Olá, tudo bem? Mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana de Juína. Neste momento, eu gostaria de compartilhar com você, meu amado, minha amada, um pouquinho da Palavra do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, no verso de número 3 diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a procurar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O verso de número 12 ainda diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, aqui nesse capítulo de número 20, a partir do capítulo 17, aliás, conta a história de um rei chamado Josafá. Um homem no qual nós vemos lá no capítulo 17, verso de número 4, que ele procurou a Deus e andou nos caminhos do Senhor. Procurou e viveu andar nos mandamentos do Senhor. Porém aqui, no contexto do capítulo de número 20, nós vemos um momento onde se levantavam os inimigos contra ele. No verso de número 2 do capítulo 20, algumas pessoas vêm até ele e falam que era uma multidão, um grande número de pessoas que vinham para poder guerrear contra Josafá e o povo de Judá. No verso de número 3, no qual nós lemos, a gente viu que ele ficou com medo, o coração dele ficou temeroso, angustiado. E nós vemos lá no versículo 12 que nós lemos também que ele reconhece não ter força, então, para lutar, para combater aquela dificuldade. Josafá teve medo e reconheceu a sua fraqueza. Teve medo diante daquela multidão e sabia que não tinha forças, então, para lutar contra aquela multidão que se levantava. Na continuação do verso de número 3 e do verso de número 4, a gente vê que ele se pôs a buscar o Senhor. A gente vê que ele jejuou, que ele orou, que ele clamou, ele pediu socorro ao Senhor naquele momento de dificuldade. Entendendo que ele não poderia vencer aquela batalha, ele se pôs então a buscar o Senhor. E lá no verso de número 15 do capítulo 20, na parte B, diz assim: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus usa um homem então chamado Jaaziel e traz essa palavra ao coração então do rei Josafá neste momento, que estava angustiado, com dor, onde ele clamava pela misericórdia de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, a sua impotência diante de tão grande força que vinha contra ele. Irmãos, em muitos momentos da nossa vida, a gente se depara também com lutas que parecem muito grandes, lutas que são enormes e aos nossos olhos humanos é impossível de ser vencida. E em meio a essas lutas, essas dificuldades, a gente sente medo. O coração fica temeroso, fica dolorido, fica angustiado, a gente tem medo. Olhando para esse texto no qual nós olhamos e vemos a história de Josafá, a gente viu que no momento de dificuldade, Josafá buscou, clamou ao Senhor. E por mais grande, por mais difícil que as coisas pareçam ao ser humano, a gente vê que tudo é possível para Deus. Josafá fazia o que era agradável na presença de Deus. E quando ele teve medo, então ele buscou, orou, clamou, pediu socorro ao Senhor. E a continuação de texto nós vemos que Deus, ele trouxe a vitória, ele venceu os inimigos naquele momento que estava o coração dolorido, com medo ali do rei Josafá. Irmãos, o segredo para vencer as grandes lutas, as grandes batalhas, aquelas lutas que nós achamos impossível, continua sendo o mesmo, aquele que Josafá usou naquele momento. Ele teve medo, mas ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele jejuou ao Senhor, ele pediu socorro ao Senhor. Assim como Josafá, nós devemos então buscar a Deus, viver uma vida na presença de Deus, conhecer a Deus, nos entregarmos a Deus, orarmos a Deus, clamarmos a Deus, aprendermos do nosso Deus lendo a sua palavra.
e, nesses momentos de dificuldades, pedindo socorro ao nosso Deus. E assim a gente também obterá vitória sobre aquelas lutas que nos parecem impossíveis. Não que a gente venha vencer com as nossas próprias forças, mas o nosso Deus é quem vencerá as batalhas por nós. Que assim seja na nossa vida. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém.